Fala, amiga e amigos, servidores públicos, tudo em paz? Bruno na área novamente. Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos sobre se aposentar em paz. A gente fala sobre os investimentos para a aposentadoria. No primeiro vídeo, eu falei sobre a estratégia de investimento que a gente adota, de uma geral, e agora nós vamos começar a entrar nos investimentos em si, começando pelo começo, né, que é a renda fixa. Antes de partir para falar sobre a renda fixa, eu vou dar uma recapitulada na filosofia, né, na nossa metodologia de investimento. Então, nossas premissas, quando a gente decide para tomar nossas decisões de investimento, a gente adota algumas, são 5 premissas, que é simplicidade, nossos investimentos precisam ser simples, pouca exigência de tempo, a gente não pode gastar muito tempo nos nossos investimentos, nós somos servidores públicos, não somos investidores profissionais. A gente sabe que não existe almoço grátis, então não adianta ir atrás de rentabilidades mirabolantes, porque a gente sabe que isso é um risco altíssimo, geralmente golpe. A gente também não assume que sabe nada sobre o futuro. Então, nenhuma decisão de investimento da gente, nenhuma estratégia de investimento, de gestão da carteira, usa como base, como premissa, tentar adivinhar algo no futuro. A gente nunca tenta prever algo do futuro. E a gente foca onde nós temos controle, que é no aporte e no tempo. A rentabilidade é importante? É, mas a gente não controla, não temos controle nenhum sobre a rentabilidade. O máximo que a gente pode fazer é tentar colocar as chances a nosso favor, pesquisando os ativos, comprando ativos que realmente são bons, são sólidos, para que a gente tenha uma rentabilidade boa, né, condizente com o risco que a gente está assumindo. E aí, para a gente ter, qual é a estrutura de investimento que a gente tem? A mentalidade que a gente precisa ter para ter esse investimento e alcançar a aposentadoria em paz. A gente quer ser, o nosso objetivo é ser sócios de boas empresas, ser proprietário de imóveis de alto padrão, de bons imóveis, né, imóveis rentáveis, e financiar bons empreendimentos. Ou seja, a gente precisa fazer isso, ter boas empresas, ter bons imóveis e financiar empreendimentos bons. Como a gente faz isso? O mercado financeiro, ele possibilita que a gente consiga fazer esse desenho através de ações. Então, a gente consegue ser sócio de empresas através das ações. A gente consegue ser proprietário de bons imóveis, de imóveis de alto padrão, através de fundos imobiliários. E a gente consegue emprestar dinheiro através da renda fixa, tá? Agora a gente vai falar, a gente está focando na renda fixa, ok? Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre fundos imobiliários e ações. Então vamos lá, para simplificar, manter a nossa ideia de simplicidade, vamos resumir aqui que a renda fixa, ela tem 2 tipos de investimento, basicamente. É a poupança, a boa e velha poupança, que todo mundo já conhece, e títulos de dívida. Ok? Então, a poupança é uma conta que rende uma rentabilidade definida por regra geral, ou seja, não importa o banco que você esteja, a poupança vai render igual em todos os bancos. Ela rende a TR, que é uma taxa referencial, uma taxa bem pequena, mais 0,5% ao mês, se a taxa Selic tiver maior do que 8,5%, ou 70% da taxa Selic, se a Selic estiver menor ou igual a 8,5%. E isso isento de impostos. Já os títulos de dívida, a rentabilidade vai variar, aí é livre concorrência, depende do risco da dívida e tal. Tem alguns critérios aí que o mercado adota para oferecer esses títulos. Título de dívida, basicamente, é aquela famosa nota promissória, que alguém tem uma dívida, assume que tem aquela dívida e dá um título para a pessoa, um papel, hoje em dia não é mais papel, um registro
Hoje em dia é um registro eletrônico que você tem aquele título e você tem direito a receber o que você investiu mais os juros. E aí, então, toda essa sopinha de letras que a gente vê por aí, CDB, LCI, LCA, LC, CRI, CRA, debentures, FDICs, tem uma dezenas de siglas. No final das contas, são títulos de dívida. E a teoria, a estrutura desses títulos é igual. Então, por isso, agora sim, a gente vai começar entender como é essa estrutura dos títulos, como é que eles são estruturados, para a gente, entendendo essa teoria geral, aí na hora de escolher os títulos fica muito mais fácil, certo? Então, vamos começar entendendo os tipos de juros que esses títulos pagam. Existem os juros pós-fixado, significa que os juros, a gente não sabe exatamente os juros que a gente vai receber ao longo do tempo, e porque ele é atrelado a um índice, e esse índice varia. Aqui no Brasil, o mais comum, a gente só vê basicamente o tal do você investe no banco fulano de tal e vai receber 150% do CDI, vai receber 110% do CDI. Significa que a gente está recebendo 110% da taxa DI. Na prática, a taxa DI é a taxa Selic, tá? A gente pode entender assim. Então, isso é o juros pós-fixado, juros atrelado a um índice, e esse índice varia, por isso a gente não sabe qual os juros a gente vai receber previamente. Do outro lado do espectro tem o juros pré-fixado. Como o nome já diz, esse juros é pré-definido no início, então quando você compra o título, ele já diz, vou te pagar 15% ao ano. Acabou. A Selic pode subir, pode descer, a inflação pode disparar, pode cair, pode virar uma deflação, não importa. O título, ele tem a obrigação de lhe pagar esses juros pré-fixados. E tem também o meio termo, que é o juros híbrido. Ele tem uma parte pré-fixada e uma parte indexada, uma parte pós-fixada, certo? Que é o famoso, que a gente vê muito, é o mais comum que a gente vê, é o IPCA mais 6%, IPCA mais 5%. Significa o quê? Que ele vai pagar um juros pós-fixado atrelado ao IPCA, e além desse IPCA, que ele varia, né, a inflação varia ao longo do tempo, além da inflação, ele vai pagar uma taxa fixa, uma taxa pré-fixada. Então é muito comum a gente ver IPCA invista lá agora, os juros agora, o Tesouro está pagando IPCA mais 7%. É isso, tá? Então são esses três tipos, pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Como eu falei, a gente quer manter os investimentos simples. E a parte de renda fixa tem que ser a mais simples possível. Não vale a pena a gente querer complicar muito em renda fixa para conseguir um retorno 0,5% mais, 1% maior. Então, à medida que eu vou falando aqui, eu vou enxugar para vocês e dizer o que a gente vai usar na nossa metodologia. No caso do tipo de juros, a gente vai usar só títulos que são pós-fixados e híbridos. Ok? Dependendo para que você quer esse dinheiro. A gente vai ver mais na frente. Então, já aguarde aí. Títulos pré-fixados a gente não vai usar. Só vai usar pós-fixados e híbridos. Sobre o pagamento de juros. Como os títulos pagam esses juros? Tem duas opções. Tem uma opção em que você compra o título. Eu comprei o título hoje e ele vai vencer daqui a 5 anos. E ele está me dizendo que vai pagar IPCA mais 5. Então, eu tenho garantia que eu comprei hoje. Daqui a 5 anos, só lá no final, ele vai me pagar o valor que eu paguei hoje, corrigido pelo IPCA, pela inflação, mais 5% ao ano. Ele paga só no final, certo? Esse é um modelo que a gente chama modelo sem cupom semestral. E tem um modelo com cupom, o mais comum é o modelo com cupons semestrais,
que é o seguinte: eu compro o título hoje e ele vai ter o vencimento daqui a 5 anos, por exemplo. Só que em vez de ele esperar pagar, para me pagar só no final, o que eu investi mais os juros, ele vai no meio do caminho pagando cupons de juros. Então ele vai pagando juros, a cada 6 meses ele paga um pouquinho de juros. E lá no final ele vai me pagar, vai me devolver o que eu investi, mais o último cupom lá de juros que tinha do último semestre. Qual o problema desse modelo aí? O problema desse modelo é que cada vez que a gente paga, que a gente recebe um cupom, a gente paga imposto de renda. Então, eu recebo um cupom, a cada semestre que eu recebo cupom, eu vou pagar imposto de renda, certo? E o que acontece? O meu rendimento, lá no final, esse imposto de renda que eu paguei não vai estar sendo considerado, obviamente, nos meus rendimentos lá no final. No modelo sem cupom, eu só vou pagar imposto de renda lá no final, ou seja, o imposto de renda que eu pagaria no meio do caminho, ele não é pago e os juros correm em cima dele também. Eu estou diferindo o imposto, ou seja, estou deixando para pagar o imposto por último. Quanto mais longe eu for pagar o imposto, melhor. Por quê? Enquanto eu não pagar, esse dinheiro vai estar rendendo os juros que eu estou recebendo. Então, por isso, nós vamos só considerar títulos sem cupom semestral. Então, recapitulando, a gente na nossa metodologia só vai usar títulos com juros pós-fixados ou híbrido e que não pague cupom semestral, certo? E quanto à liquidez? O que significa a liquidez? Quando a gente fala em liquidez, é muito importante na hora de investir em renda fixa falar em liquidez. Liquidez é a facilidade ou a falta de liquidez, que é a dificuldade de você transformar esse título em dinheiro. Então, eu estou em um título e agora eu quero pegar meu dinheiro de volta. Quanto mais fácil for isso para mim e menos custoso, mais líquido é esse título. Quanto mais difícil, menos líquido ele é. Então, a gente tem títulos com liquidez diária, que significa o quê? Que eu posso resgatar a qualquer momento. A qualquer momento eu posso ir lá e dizer, ó, me dá de volta meu dinheiro aí corrigido que eu vou precisar. Nesse caso, a qualquer momento eu posso ir lá e dizer, ó, eu quero resgatar o meu dinheiro, ele vai te devolver o dinheiro que você investiu, mais os juros, sem nenhum prejuízo. Esses são os títulos de liquidez diária. E aí a gente usa esses títulos para quê? Para colocar um dinheiro em que você não sabe exatamente quando vai precisar. Por quê? Eu posso precisar a qualquer momento, eu tenho que ter essa liquidez para pegar esse dinheiro de volta. Do outro lado, existe a liquidez no vencimento, que significa o quê? Que eu só vou poder resgatar esse dinheiro e os juros quando o título vencer. Então, toda vez que eu compro um título, ele diz, ó, esse título ele tem um vencimento para 10 anos. Significa que eu vou comprar esse título, vou dar o dinheiro lá, vou pagar, né, a instituição que emitiu esse título, vou receber o título, mas eu não posso transformar ele em dinheiro agora. Eu tenho que esperar 10 anos para receber e eu vou receber aquela taxa de juros, aquela forma de juros, se for juros pós-fixado ou híbrido, eu vou receber lá no final, certo? Mas existe sim, não quer dizer que quando a liquidez é no vencimento somente, não quer dizer que eu não tenho possibilidade nenhuma de resgatar esse dinheiro antes. Há possibilidade sim de você fazer um resgate antecipado. Mas nesse caso, você vai precisar vender esse título no mercado secundário. Vamos lá, vamos tentar explicar de uma forma mais cotidiana, digamos assim. Imagine que você tem lá uma promissória que você recebeu de alguém, e esse alguém que se comprometeu a pagar para você daqui a 5 anos um juro de 5% ao ano. Só que aí você agora passou um ano e você precisa de um dinheiro e esse dinheiro não pode ficar preso durante 5 anos. O que é que você faz? Você vai procurar alguém que queira comprar essa promissória. Esse alguém vai comprar a promissória de você, vai pagar lá o que você investiu, menos alguma coisa, né, com deságio,
você vai resgatar esse dinheiro antecipadamente e a partir daí o cara da promissória, né, o devedor da promissória está devendo a quem te comprou. Então, basicamente isso. É possível, Bruno, eu resgatar um título, resgatar o meu dinheiro de um título antes do título vencer? É possível. Porém, você precisará vender esse título no mercado secundário. E aí você vai estar à mercê do preço que o mercado vai pagar esse título. Certo? Então, por isso, o resgate antecipado do título tem que ser evitado, porque você tem esse risco de liquidez. Primeiro, você tem que achar alguém que tenha interesse em comprar, e o risco de marcação ao mercado, que é isso. Você, na hora de vender, você vai ter que vender ao preço que o mercado está pagando, e pode ser mais baixo. Certamente será mais baixo do que você pagou. Então, por isso a gente tem que saber. Dinheiro que eu não sei exatamente quando eu tenho que usar, eu vou procurar um título com liquidez diária. Dinheiro que eu tenho uma data certa para usar, eu posso procurar um título com liquidez no vencimento. Ok? Então, o que a gente não vai usar, o que a gente vai evitar de todo jeito é resgate antecipado. Se eu preciso resgatar um título antecipado, significa que eu não planejei muito bem essa minha carteira. Ok? E impostos. A gente viu lá que a poupança não é isenta de imposto. E quais impostos incidem sobre os títulos de dívida? Alguns títulos são isentos, né? Títulos relacionados à infraestrutura, à agropecuária, tem isenção de imposto de renda, mas a grande maioria ele incide nele o IOF, Imposto sobre Operação Financeira, e o Imposto de Renda. E esse imposto varia de acordo com o prazo que você fica com aquele título, que você fica com aquele investimento. O IOF ele começa numa tarifa, numa alíquota de 96% sobre o rendimento, né, no primeiro dia, e à medida que os dias vão passando, essa alíquota vai caindo até que lá no 30º dia ele fica zerado. Então, se você comprar um título e mantiver ele em sua posse, sem resgatar durante 30 dias, a partir do 30º dia, se você resgatar, você não paga IOF. Já o imposto de renda, ele tem uma tabela regressiva também de imposto, que se você mantiver esse título, né, até 180 dias, você vai pagar 22,5%. Né? Se o vencimento do título for de até 180 dias, quando ele vencer e você receber o que você investiu mais os juros, em cima dos juros, você vai pagar 22,5%. Com vencimento de 180 dias a 360 dias, o IR é 20%, de 361 a 720 dias, 17,5%, e a partir de 721 dias, que dá mais ou menos aí 2 anos, a partir de 2 anos, o imposto de renda sobre o rendimento, não é sobre o montante todo, é de 15%. Ok? Então, a gente entendeu as regras básicas dos títulos. Tipo de juros, pós-fixado, pré-fixado e híbrido. O pagamento de juros, que ele pode ser com cupons semestrais ou cupons periódicos. O mais comum é a gente ver cupons semestrais, que significa que ele paga juros todo mês e no final ele te devolve o dinheiro que você investiu, né? Mais os juros daquele mês. Todo mês não, desculpe. Todo semestre, que é o mais comum. Poderia ser todo mês, mas o mais comum no mercado do brasileiro é no semestre. A gente viu a liquidez, que existe títulos com liquidez diária e títulos com liquidez no vencimento dele. Beleza? E a gente precisa saber como usar esses dois tipos de título para não ser obrigado a resgatar um título antecipadamente e ter prejuízo. E a gente viu a tabela de impostos. Então, isso daí, ela vale para todos os títulos que a gente falou ali. Tá? E aí, quais são os títulos que tem no mercado aqui? Vamos entender um pouquinho da sopinha de letras. A gente tem os
títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. No Brasil, somente a União, através do Tesouro Nacional, pode emitir títulos de dívida, né? Então, a União, o governo, quando precisa de dinheiro, uma das formas dele pegar dinheiro emprestado emite título. Nós, investidores, compramos esses títulos públicos e passamos dinheiro para o governo. A gente empresta dinheiro para o governo. E o Tesouro tem 3 tipos de títulos principais: o Tesouro Selic, o IPCA+, e o pré-fixado. Aí a gente tem também os títulos emitidos por instituições financeiras. Então, o seu banco ele pode emitir CDB, LCI, LCA, RDB, LC. Então, são vários tipos de títulos mais comuns que a gente vê. O mais comum disparado são os CDBs. Uma empresa comum, uma empresa privada, ela pode emitir títulos chamados debêntures. Então, a empresa emite esses títulos. É muito comum empresa de elétrica, por exemplo. Eu estou precisando de 500 milhões para fazer um investimento numa linha de transmissão. Ela emite debêntures e aí o mercado, né, as pessoas, os investidores compram essas debêntures, o dinheiro vai para a empresa investe nessa linha de transmissão, começa a receber a receita dessa linha de transmissão e vai pagando os juros das debêntures aos investidores. E tem também uma outra modalidade em que a empresa, aí aqui não é a empresa exatamente pegando empréstimo diretamente. Imagine que a empresa, ela emprestou dinheiro e tem alguns recebíveis. Imagine que existe uma cooperativa de plantadores de cana-de-açúcar. Essa cooperativa, ela financia os produtores rurais. Então, ela tem um monte de financiamento, ela financiou os produtores rurais e ela tem direito a receber, obviamente, os pagamentos desses produtores rurais. Só que a empresa não quer esperar que esses produtores paguem, ela precisa do dinheiro agora para fazer outros investimentos. O que é que ela faz? Ela pega todos esses recebíveis, ou seja, todos esses créditos que ela tem, passa para uma empresa chamada securitizadora. Essa securitizadora lança títulos lastreados, baseados nessas dívidas dos produtores rurais, que nesse exemplo, né, de produtor rural, que é o CRA. Aí tem o CRA, tem o CRI, que é para imóveis, tem CR, que é geral, não é nem imóvel, nem agricultura, tem FIDICS. Então, tudo isso são esses tipos de títulos aqui que são feitos através de securitizadoras. Mas, seguindo aquela nossa linha de simplificar, focar exatamente no que é mais importante aqui, para não colocar complexidade onde não vale a pena ter complexidade, a gente só vai usar esses 2 aqui, certo? Na verdade, esses 3. Tesouro Selic, Tesouro IPCA e CDB do seu banco com liquidez diária. A gente vai trabalhar com esses 3 tipos de títulos só. Bruno, mas se eu trabalhasse com CRI, eu teria uma rentabilidade maior? Poderia ter uma rentabilidade maior, mas a custo de você ter que ter um cuidado maior de analisar, você vai ter que fazer uma análise mais apurada. Se a rentabilidade é maior, obviamente, o risco é maior. E, assim, se for para a gente gastar um pouco de pestana para analisar e para assumir um risco maior, que a gente faça isso em fundos imobiliários e principalmente em ações. Por quê? Porque nas ações, o ganho da gente não tem limite. A gente está arriscando um pouco mais, apesar de que eu não acho, a gente vai falar sobre ações mais na frente, que o investimento de ações é muito seguro, mas em relação à renda fixa, as ações têm uma previsibilidade muito menor, porém, o potencial de ganho é infinito. Uma empresa pode aumentar o preço dela infinitamente. E aqui na renda fixa, não. É aqueles juros ali e acabou. Então, por que eu vou gastar tanta energia analisando e procurando a rentabilidade maior em renda fixa, me expondo a riscos maiores, se eu posso simplificar a minha vida na renda fixa?
às vezes recebendo um pouquinho de rentabilidade a menos. Então é isso que a gente procura aqui. Por isso a gente vai se basear somente em Tesouro Selic, Tesouro IPCA e CDB. O CDB de liquidez diária do seu banco, tá? Então, resumindo, vamos fazer tudo que eu conversei aqui, resumindo nesse slide aqui. Renda fixa na metodologia Paz Financeira com você, ela é simples, ok? A gente só usa juros pós-fixado e híbrido sem pagamento de cupom de juros. A gente usa títulos com liquidez diária ou com liquidez no vencimento. E, em termos de títulos, a gente só usa 3 tipos. Tesouro Selic e CDB com liquidez diária do seu banco, para dinheiro que você precisa ter liquidez maior, ou seja, é aquele dinheiro que você não sabe exatamente quando vai precisar, então você vai colocar no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária do seu banco. E para uma parte da sua renda fixa que você tem um prazo certo para receber, ou para precisar dele, ou tem certeza que não vai precisar dele num prazo daqui a 5 anos, por exemplo, 10 anos, a gente vai comprar Tesouro IPCA+. Basicamente é isso. Simplificando, colocando todas as opções do mercado de renda fixa numa forma mais simples, segura e com a rentabilidade adequada à renda fixa, é isso daí. Não precisa complicar, principalmente em renda fixa. Complicar em renda fixa é o pior negócio que a gente pode fazer. Renda fixa tem que ser simples. Como eu falei, a renda fixa ele tem um potencial de ganho limitado por aqueles juros. Você não vai receber. Em vez de eu comprar um CDB do banco, do meu banco de liquidez diária, que paga 100% do CDI, eu vou para um banquinho que está pagando 150%, um banquinho que eu nem conheço. Eu estou assumindo um risco enorme e o ganho é fixo. Eu só sei que o máximo que eu vou ganhar a mais é aquele 50% a mais do CDI. Então não faz sentido a gente gastar muito tempo para investigar a empresa que está emitindo aquele título, em que aquele título está lastreado. Então é uma análise muito mais complexa com um ganho limitado. Por isso, renda fixa é simples. Tesouro Selic, CDB e Tesouro IPCA+. Ok? Mais na frente, em outros vídeos, a gente vai juntar renda fixa, ações e fundo imobiliário numa carteira e a gente vai falar sobre a gestão da carteira. Mas o próximo vídeo é sobre fundos imobiliários. Okay? Beleza? Então, semana que vem, fundos imobiliários. Fiquem em paz e rumo à paz financeira hoje e sempre. Abração.